Olá, eu sou Guilherme Palermo, consultor da área de Contabilidade, Direito Societário e Tributos Federais da CPA. E o assunto de hoje é a retenção na fonte e a dispensa de valores inferiores a R$ 10. Por mais que esse assunto, retenções na fonte, seja bastante recorrente, né, existem dúvidas também que são recorrentes. Uma delas é com relação à dispensa de valores inferiores a R$ 10. Mas só para a gente retomar, lembrando sempre que a retenção na fonte é uma antecipação do valor devido. Na área federal, a gente tem a retenção do imposto de renda e também das contribuições sociais. PIS, COFINS e a contribuição social sobre o lucro líquido, né? Lembrando sempre que os serviços sujeitos à retenção estão expressamente previstos na legislação. Então a gente tem a Lei 10.833, falando da retenção das contribuições, né? 10.833 de 2003, e também lá no regulamento do imposto de renda, a gente tem falando da retenção do imposto de renda, né, sobre aqueles determinados serviços, aqueles serviços que estão listados. Então, a gente só tem a retenção na fonte sobre aqueles serviços que, na prestação, né, daqueles serviços que estão listados lá na legislação. E aí, a gente sabe que nós não podemos fazer recolhimento inferior a R$ 10. Então, se eu tenho um imposto de renda inferior a R$ 10, ou se eu tenho as contribuições sociais inferiores a R$ 10, eu não consigo fazer recolhimento. Logo, eu tenho uma dispensa, uma vez que é uma antecipação. Então, na verdade, não gera nenhum prejuízo. Mas essa dispensa de R$ 10, ela tem que ser, a gente tem que observar um critério para aplicá-la, né? E esse critério está em solução de consulta. Uma delas é a solução de consulta COSIT 159 de 2016. Ela fala do imposto de renda. E o fato gerador do imposto de renda é o pagamento ou crédito, aquilo que acontecer primeiro. Geralmente, na grande maioria das vezes, a gente tem o crédito sempre acontecendo antes do pagamento. E esse crédito, né, esse registro na contabilidade, geralmente ele segue a data de emissão do documento fiscal. Então, a gente tem que olhar todas as notas fiscais que foram emitidas no mesmo dia para aquela mesma pessoa jurídica. Então, se o meu prestador de serviço emitiu 5 notas para mim no mesmo dia, para eu poder aplicar a dispensa dos R$ 10, da retenção dos R$ 10, eu tenho que observar o valor total das 5 notas emitidas no mesmo dia, que o crédito, por sua vez, está no mesmo dia. Então, eu observo os fatos geradores que ocorreram no mesmo dia para ver se eu aplico ou não a dispensa de R$ 10. Eu não posso olhar cada nota individualmente nesses casos, eu tenho que olhar as notas emitidas no mesmo dia. Já as contribuições sociais, o fato gerador dessas contribuições, dessa retenção, é exclusivamente o pagamento. Então eu tenho que analisar todos os pagamentos que eu irei fazer na mesma data para aquele meu fornecedor, para aquele meu prestador de serviço. E aí sim eu vou verificar, né, o valor total dos pagamentos que eu fiz no mesmo dia, ainda que seja correspondente a notas emitidas em dias diferentes. Para mim, o que importa nas contribuições sociais é os pagamentos efetuados no mesmo dia. Então, eu não posso analisar também pagamento de forma individualizada. Tenho que analisar todos os pagamentos que foram efetuados no mesmo dia para ver se eu aplico ou não a dispensa de R$ 10. E, surgindo qualquer dúvida, nós estamos à disposição na consultoria. Até o próximo.